Olá pessoal, é uma alegria estar novamente com vocês. Quero aqui compartilhar com vocês hoje o tema pecados escondidos. Quero ler com vocês o texto de Josué, capítulo 7, versículos 19 a seguir. Versículo 19 a seguir. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, o Deus de Israel, e fazes confissão perante ele, e declara agora o que fizeste, e não me oculte nada. Respondeu, porém, Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi dentre os despojos uma boa capa babilônia e 205 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, e cobicei-os, e tomei, e eis que então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Pois bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre pecados escondidos. Antes, porém, peço que vocês compartilhem, que vocês deixem o seu joinha, compartilhem esse vídeo, deixem seus joinhas, para que esse canal cresça, e ele saia dos 628 para, pelo menos para 1000, e vá crescendo, para que a palavra de Deus seja divulgada a mais pessoas, porque a minha missão aqui é pregar somente a palavra de Deus. Então vamos falar sobre esse pecado, mas vamos começar aqui sobre a batalha de Jericó, e daí vamos estar falando a respeito de tudo o que aconteceu e o que está acontecendo hoje, porque que muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno, porque hoje as pessoas têm medo de falar sobre o inferno, porque dizem que assusta as pessoas e as pessoas não se convertem. Mentira do diabo. Tem que se falar sim, ou você vive na presença de Deus, ou você vive na presença do diabo. É dois caminhos, é céu ou inferno, não tem meio termo. Acho que nós não temos que ter meio termo, temos que ser direto. A palavra diz isso, é isso, não temos que mudar a palavra, ou nós temos que aperfeiçoar ou tirar algumas coisas da palavra para poder chamar a pessoa, ser bonzinho, olha, vem aqui que está tudo certo. Não, a pessoa precisa deixar o seu pecado, ela precisa mudar de vida. O que está em oculto tem que ser mostrado, e ela tem que mudar para que ela não morra. Então, é isso que muitos líderes precisam entender, que a palavra tem que ser pregada. Amém, pessoal? A batalha de Jericó acontece no capítulo 6. O povo de Israel, guiado por Deus, iniciou uma série de batalhas, atacando a cidade de Jericó, atacando a cidade de Jericó. Era uma cidade grande e bem fortificada, e a estratégia usada por José não fazia nenhum sentido em termos militares, mas observamos, irmãos, quando o povo obedece a Deus e marcha ao redor da cidade conforme Deus determinou, então as trombetas são tocadas e a grande grita acontece, as muralhas simplesmente ruirão, ou seja, elas ruíram, e elas se tornaram em nada, e a cidade foi com facilidade tomada. E todos os habitantes das outras cidades ficaram aterrorizados pelo poder de Deus, e como Israel batalhava com aparentemente um povo que não tinha o armamento certo, que não era um exército tão forte, mas eles não sabiam, ou eles não entendiam, que tinha um Deus poderoso que guerreava por Israel. Então, Deus derrotou através de Israel a Jericó. Enquanto aquele povo estava com Deus, observa bem, enquanto
Israel estava vivendo a palavra, estava obedecendo os preceitos, os mandamentos de Deus, eles venciam, eram vencedores. Mas vamos observar o que acontece no capítulo 7, do 1 ao 12. Não vou estar lendo aqui, pegar a Bíblia agora ali para vocês, mas acontece a batalha contra Ai. A cidade de Ai, era o segundo alvo dos israelitas. Seria uma vitória fácil. Eles espiaram a cidade e acharam fraca, pequena. Josué mandou apenas 3.000 soldados, esperando uma vitória rápida. Ninguém acreditou que os cidadãos de Ai defenderiam os soldados de Israel, se defenderia dos soldados de Israel. Mas os soldados de Israel simplesmente viraram as costas e foram derrotados, e 36 homens naquele dia morreram na batalha. E o povo de Israel foi totalmente abalado pela derrota inesperada. Agora, analisa bem, meus irmãos e irmãs. Eles tinham vencido Jericó, que era fortíssima. Era uma das cidades mais fortes ali por causa das suas muralhas. E Deus havia dado a vitória para Israel. Então, por que eles vão para Ai e são derrotados por uma cidade fraca, um exército fraco, e perde 36 almas? Claro que vocês entendem e sabem o porquê eles perderam. Josué e os anciões de Israel buscaram uma explicação de Deus. Não é possível que Israel tenha perdido para Ai, não é possível que Israel seja derrotado por uma cidade tão fraca, a qual nós vigiamos antes, nós observamos antes. Não era somente o povo que foi envergonhado pelo inimigo. Josué afirmou, mas o próprio nome de Deus seria blasfemado pelos inimigos. A resposta de Deus foi rápida e direta. Israel pecou. Houve pecado no meio de Israel e por causa disso Israel perdeu a batalha. Entendo, irmãos, que quanto houver pecado escondidos, nós perdemos a batalha. Há quantas pessoas aí que vivem de qualquer jeito, vivem uma vida de pecado, de luxúria, de adultério, de prostituição, escondendo, achando que está tudo certo, porque se ninguém sabe, só Deus sabe, eu peço perdão ali, e depois peço de novo e peço de novo, e está naquele pecado, infelizmente, não sabendo que se ele não deixar daquele pecado, ele não confessar aquele pecado oculto e não deixar, ele está perdido e ele vai perder a sua batalha. O pecado, com certeza descoberto, conforme o capítulo 7 de Josué, do versículo 13 ao 26, vocês vão ver que o pecado descoberto é removido. Mas como foi removido esse pecado? Deus ordenou que Josué convocasse o povo no dia seguinte para descobrir o pecador no meio do povo de Israel. Acã, um dos soldados da tribo de Judá, havia desrespeitado a palavra de Deus durante a batalha de Jericó. Se você quiser confirmar, é só você ir para Josué, capítulo 6, do 18 ao 19. Em vez dele destruir as coisas proibidas, entregar os metais preciosos para o tesouro de Deus, ele levou algumas coisas para a sua tenda, ou para a tenda da sua família. Acã escondeu uma capa babilônia, um pouco mais de 2 quilos de prata e cerca de 500 gramas de ouro. Mas a consequência era gravíssima, além das 36.000 almas que foram mortas por culpa de Acã. Acã e toda a sua família e todas as suas posses foram destruídas. Então, observamos, queridos irmãos e irmãs, que o pecado de Acã não ficou impune. Acã achou que ele ia se sair bem.
mas ele não teve não teve como, mesmo, não houve arrependimento da parte dele, ele não teve coragem de dizer, fui eu que pequei, quando já Deus havia falado para que mandasse homens para ver nas tribos quem havia pecado. Ele podia ter falado, fui eu, tenha misericórdia de mim, me perdoa, eu errei, eu falhei, talvez Deus tinha perdoado ele, mas ele se omitiu, e o pecado continuou encoberto. Porque quando não teve mais jeito, foi revelado, então ele teve que confessar, mas não por arrependimento, e por causa disso ele foi destruído, ou seja, ele foi removido do meio do povo de Deus. Da mesma forma, você, homem ou mulher, você que deixa a tua esposa e vive num segundo casamento, vive no adultério, vive no erro, na luxúria, na prostituição, no roubo, na mentira, no engano, na falsidade, você acha que você não vai ser removido do meio do povo de Deus? Você vai ser removido, você vai diretamente para o inferno. Não adianta eu dizer aqui que vai ser tudo bom para você, se você não se arrepender, não sair dessa vidinha medíocre de adultério. Você é homem, você é mulher, você é homem que está sozinho, que separou, mas continua no adultério, porque o casamento, ele é vitalício. Se você se viver prostituindo, mesmo que você está se prostituindo e não se casou, você está em adultério, você está pedindo para ser removido do meio do povo de Deus e ser lançado no inferno. E é isso que vai acontecer se você não se arrepender. Você, mulher, da mesma forma, não adianta não você ficar falando aí, pregando para as pessoas que nós que pregamos hoje contra o pecado somos religiosos. Eu tenho falado, já falei em 2 vídeos aí, que se for para ser religioso, ser chamado de religioso por pregar a verdade, então vou pregar, porque vou ser religioso, porque na verdade, gente, a Bíblia diz que a pessoa que adultera, a pessoa que está no adultério, que está no segundo casamento, está no adultério. A Bíblia diz que o que mente vai para o inferno. A Bíblia diz que o que mente é filho do diabo. A Bíblia diz que nenhum fornicário vai para o céu se não se arrepender. A Bíblia diz que nenhum pecador entrará na glória do Senhor, porque somente os santos entrarão. Então não adianta você se iludir, você que aí quer ter um outro casamento, que acha que você não está feliz, que você precisa arrumar um marido, arrumar uma esposa, e tendo teu marido vivo, a tua esposa viva, você está se enganando, meu irmão, minha irmã. Você precisa tomar posição de reino, você precisa mudar de vida, porque não adianta você achar que você vai ser salvo, que você não vai. Se você não sair desse pecado, você está perdido. E observamos que quando nós estamos com Deus, nós vencemos. Observamos a segunda batalha contra Ai, em Josué capítulo 8. Uma vez que o pecado foi removido, o exército de Israel voltou para a batalha, a segunda batalha em Ai. E foi muito diferente do que a primeira, porque Deus estava com o povo dele e entregou aquela cidade com todos os seus 12.000 moradores nas mãos dos israelitas, na mão do povo de Deus. Por meio dessas 2 batalhas, Deus deixou bem claro que as consequências em Canaã não seriam alcançadas que as conquistas de Canaã não seriam alcançadas por causa da força militar do povo, mas através da fidelidade espiritual. Deus entregaria os inimigos aos israelitas fiéis, ou entregaria os israelitas infiéis ao inimigo. Tudo dependia da obediência do povo. Esse entregar ao inimigo, para nós, simboliza entregar também ao inimigo das nossas almas, para a igreja. Lições para nós. A derrota de Israel em Ai serve como exemplo importante para nós. O pecado escondido de uma pessoa custou dúzias de vidas e ameaçou o bem-estar de uma nação inteira. Nós devemos considerar essas lições. Nós devemos analisar, nós devemos observar que o pecado só traz a morte.
Não se iluda, você que está dizendo que é cristã, que é cristão, mas que vive aí no pecado, vive escondidinho, você vive no modismo, você quer viver na modinha do mundo, calças rasgadas, roupa transparente, roupas provocantes, você está aí com seus namoradinhos, fazendo o que você quer, se tocando ou vice-versa, e você acha que tudo isso está certo, mas você vai ser arrancada do meio do povo, arrancado do meio do povo de Deus. Deus vai tirar você do meio dele, porque Deus não compactua com o pecado, essa imundícia do pecado. Então nós temos que entender que nós precisamos obedecer a Deus, entender que é necessário obedecer para que nós tenhamos o direito à árvore da vida, ao direito de salvação eterna. A importância da obediência. Podemos imaginar Acã ou outros israelitas tentando se justificar ou justificar o seu pecado. Um pouco de ouro ou um pouco de prata nada não faz mal. Tem alguma coisa errada em possuir uma capa importada? Podemos não estar na coisa em si, mas no fato é que Deus havia proibido os israelitas de tomarem qualquer coisa de Jericó. Da mesma forma que ele proíbe nas escrituras o adultério, ele proíbe a mentira, ele proíbe o engano, ele proíbe a luxúria, ele proíbe tudo aquilo que é desejo ilícito, ele proíbe, é proibição de Deus. Se você faz, é porque você não tem direito à salvação eterna, a não ser que você confesse teu pecado e se arrependa. Não fique atrás de homens que estão pregando para você que não tem problema, depende da situação. Olha, a tua situação foi essa, então case de novo, seja feliz, case de novo, seja feliz pelo momento e depois queime no inferno. É isso que a Bíblia deixa muito claro. Então é preciso mudar de vida, gente, é preciso ter um encontro com Cristo, é preciso mudar o teu coração, é preciso estar diante do Senhor, como pessoas santas, como pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Será que é tão difícil obedecer a Deus? Hoje pode ser que você não entenda o porquê de algumas regras de Deus, ou regras que Ele nos deu. Faz mal satisfazer alguns determinados desejos da carne? Alguns perguntam. Tem problemas em tomar uma cervejinha de vez em quando? Muitos perguntam. Será que isso prejudica assistir alguns filmes com cenas de sexo? Ou pegar e comprar revistas pornográficas? Ou ver pornografia? Será que isso aí é problema? Muitas pessoas acham que tudo isso é normal. Por que não furtar um pouquinho? Será que não posso pegar um pouquinho de dinheiro, está ali, está sobrando, e a pessoa tem muito? Nem vai sentir falta. Uma mentirinha, o que tem? Não vai causar mal algum? As pessoas pensam assim, infelizmente, no meio da igreja. Tal coisas foram proibidas, meus irmãos e irmãs, por Deus, porque Deus falou. Mesmo se não entendemos os motivos dele, devemos respeitar as suas regras, conforme 1 João 3, do 3 ao 10. O perigo do pecado escondido. Para muitas pessoas pensam que o pecado oculto não prejudica ninguém, mas há um perigo terrível. Acã foi morto, ele e toda a sua família, porque escondeu o pecado. E além da morte dele, ele causou consequências terríveis para outras pessoas. As pessoas pensam que não vão causar consequência para a sua própria família, pelo pecado teu que está escondido. Ele conseguiu fazer tudo isso, ele conseguiu
que 36 pessoas fossem mortas inocentemente pelo seu pecado. E você está destruindo muitas pessoas porque você não consegue evangelizá-la, a sua família, porque você está vivendo no adultério, está vivendo na mentira, está vivendo no engano, está vivendo na prostituição, está vivendo de qualquer jeito, não tem testemunho nenhum de cristão ou de cristã, e você está matando os seus familiares, porque eles estão indo para o inferno por tua culpa. O pecado escondido, ele atormenta a consciência. O pecado oculto, ele traz consequências terríveis. Ele muda a vida de muitas pessoas. Entendam que é preciso mudar de vida, que é preciso tomar uma posição e vir à frente de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, me aceita de volta. Quantas pessoas, quantas mulheres, esposas morrem porque seus maridos estão se adulterando e estão trazendo doenças sexuais e tem matado suas esposas por causa disso, com essas doenças. Quantas mulheres têm feito a mesma coisa com seus maridos e tem causado desastres. Irmãos e irmãs, a iniquidade escondida, ela destrói o espírito. Considere 3 versículos da palavra de Deus no Novo Testamento. Tiago 4:1 fala sobre os prazeres que militam na vossa carne. A linguagem de guerra que implica a possibilidade de perder e morrer. 1 Pedro 2:11 explica melhor quando cita paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quando deixamos o desejo da carne dominar as nossas vidas, estamos destruindo a nossa própria espiritualidade. Hebreus 12:17 mostra que podemos ficar tão cauterizados no pecado a ponto de não conseguirmos mais voltar arrependidos para Deus. Essa é a grande verdade. Você acostuma tanto com o pecado que ele cauteriza a tua mente e você não consegue mais voltar para Deus. Eu vou dizer para você, meu irmão, que já pregou, que já anunciou, que já proclamou a palavra, que já foi uma bênção nas mãos de Deus, e hoje você está pecando, os teus pecados estão ocultos, porque líderes seus fala que está tudo certo, que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode casar de novo, você pode divorciar, você pode mudar, fazer alguns negócios escusos ali que não tem problema nenhum, você pode tomar um pouquinho, você pode, não vai mudar a tua vida, mas eu digo para você, esse pecado está cauterizando a tua mente, e se você não tiver coragem de tomar a posição de reino, você vai ser removido do meio da igreja do Senhor, isso é, da noiva, e você vai ser lançado no inferno. Lá é o lugar dos pecadores. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos e para todos aqueles que o acompanham, a todos aqueles que vivem no pecado. Portanto, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, fuja do adultério, fuja da prostituição, fuja do erro, fuja da mentira, fuja do engano, fuja desse falso evangelho hoje, fuja do modismo, dessa roupa maldita, que infelizmente não tem nada de Deus, essa roupa que é só para sensualizar, que é para fazer você pecar e outros pecarem e escandalizar a obra do Senhor, escandalizar a igreja do Deus vivo, e ai daquele por quem vem o escândalo. Portanto, eu digo, te converta, te entregue ao Senhor, viva uma vida com Deus, mude de vida, deixa Deus transformar a sua vida, se arrependa e seja uma bênção nas mãos do Senhor, porque ainda é tempo de você se arrepender, ainda é tempo de você ter um encontro com Cristo, mas fuja desses líderes que estão ensinando mentira para vocês, porque estão vivendo no mesmo pecado sujo, estão vivendo no adultério, estão vivendo na mentira, no engano, estão sendo falsos profetas, pregando o evangelho que não é o evangelho de Cristo, e você está abraçando ele, porque acha que nós somos religiosos. Se é ser religioso, pregar a verdade, então eu sou, porque eu prego a verdade e digo,
te arrependa, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tome posse da bênção do Senhor, mude de vida, afasta-se do pecado e deixa Deus ser Deus da tua vida. Eu digo para você, ainda é tempo, arrependa-te. O teu pecado escondido vai vir à tona e você vai ser arrancado no meio da igreja se você não tomar a posição de reino. Deus te abençoe e espero de coração que vocês mudem de vida, que vocês tomem posse da verdadeira palavra do Senhor e vivam uma vida de reino. Deus abençoe vocês.